Opa, pessoal, e aí, beleza? Continuando, uma das coisas que a gente precisa conversar nessa aula é a respeito dos conceitos, né, que a gente tem. Então, eu falei para vocês, utilizando essa aula aqui, né, que a respeito dos... Então, é muito importante vocês baixarem essa aula aqui, tá? E deem uma olhadinha nela, que é o motivo pelo qual eu vou mostrar o vídeo de hoje. Bem, aqui a gente passou lá pelas introduções, conceitos, exemplos e por aí vai, né? Então a gente passou por cada um desses itens. Mas o item importante desse vídeo agora é esses conceitos de MVC. Então vou pular rapidamente aqui, tá? Até o conceito. Então, o que a gente resume na introdução é que, deste modo, é importante ressaltar que o MVC é um padrão arquitetural, implementado por várias tecnologias, entre elas muitas que serão apresentadas logo a seguir. Porém, antes de apresentar isso, eu falo sobre padrão arquitetural. Então, a gente percebe padrão arquitetural em vários itens. E quando a gente sai do padrão, por exemplo, aqui a gente tem um padrão consolidado, e quando a gente sai desse padrão, né, que foi o que a Nintendo tentou fazer, pode causar um transtorno um pouco não tão esperado. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem o padrão MVC. E é interessante que nós sigamos o padrão MVC. Baseado nisso, levando em consideração que a nossa arquitetura, o nosso framework, a tecnologia que nós estamos utilizando é em MVC, nós temos que seguir bem o conceito, tá? Model, View e Control. Então, por exemplo, o model é a camada de modelo, né, ou model, que possui duas responsabilidades. São os dados que sua aplicação usa e fazer parte das regras de negócio, onde localiza-se cálculos, procedimentos de verificações específicas em relação ao domínio das regras de negócio. Então a gente para aqui, ó, a gente barra em duas responsabilidades, e uma delas é dados que sua aplicação usa. A view, ela apresenta esses dados. Ela pode apresentar em HTML5, CSS, né? HTML5, CSS3, JSON e HTML, mas o que ela faz? Ela recebe informações do controller. E o controller, então, é responsável por gerenciar sessões e cookies, que a gente vai falar numa próxima aula. Mas lembrando isso, maneiras de representar os dados. Então, eu vou pegar os dados que vêm do banco e vou controlar eles de uma maneira hoje muito utilizada, que é o JSON. Então, levando isso em consideração, vou minimizar essa aula aqui e vou voltar aqui nesse nosso projeto. Olha só, o nosso projeto, a parte de controller, ele está responsável por uma coisa que a gente falou aqui que não era a responsabilidade dele. O model que é responsável, né, que tem duas responsabilidades. Dado que sua aplicação, os dados que sua aplicação usa, né, e as regras de negócio. Então, vamos voltar aqui. Se a gente está falando dos dados que minha aplicação usa, isso aqui, ó, não deveria estar aqui não deveria estar no controller. Então eu tenho que criar um método dentro do meu model, tá? E esse meu model vai retornar uma lista de alunos. Então como é que eu faço isso? Eu vou copiar esse código aqui, tá? A gente copia esse código, vem aqui dentro de aluno e cria um método. É uma função, né? Essa função tem até um... Não, vamos fazer isso direto mesmo. Public, ela vai retornar um list, tá? Ela vai retornar um list de aluno, dele mesmo, tá? Então, um list dele mesmo. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chamar isso? Listar alunos. E vou fazer isso aqui, tranquilo. Quando você vai copiar isso aqui, a gente sabe que a gente fez várias referências, né? Então, é essas referências que estão faltando. Como é que eu faço para fazer essa referência? É só clicar aqui e pedir o próprio Visual Studio para fazer essa referência para mim. Caso eu, por exemplo, tenha essa informação aqui, né, que eu não queira utilizar o mouse, é só você apertar Ctrl ponto, ele já vai te dar as opções, tá? Então, por exemplo, se a gente der um Ctrl Z aqui, ó, ele vai ficar tudo vermelho. Aí em cima, quando o cursor estiver piscando em cima da palavra, aperta Ctrl ponto, ele vai aparecer as opções, é só dar um Enter, Ctrl ponto,
Enter, beleza. Então ele já vai lá e já fez as referências aqui, né? Que é do configuration e no caso aqui é do SQL, né? Data SQL Client. Então ele fez as duas, olha lá. Se eu voltar, ó, tá vendo? Ctrl Y, Ctrl Y. Ctrl Z, volta, Ctrl Y para frente. Então aqui o que a gente tem? A gente pode ter uma... Ah, não, desculpa. Não seria interessante agora nesse exato momento a gente retornar uma lista, não, tá? Pô, podemos até retornar, não tem problema não. Então é só a gente copiar esse aqui também, ó. Copia esse dado aqui também. E coloca aqui dentro, tá? Então é só você coloca esse cara aqui dentro também. E depois você só dá um return. Deu return alunos. Return alunos. Pronto. Então ele já está agora certinho, retornando para a gente a lista. E como é que eu faço para pegar, para chamar esse cara aqui? Só deleta tudo, né? Cria uma lista. Então você vai criar aqui desculpa. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar só essa parte aqui, ó. Deleta só essa parte e deleta só essa parte aqui. Beleza. Então a lista que a gente está chamando aqui, ó, quem vai dar um new na lista, quem vai alimentar essa lista aqui, não é um objeto vazio. Aí eu só fui fazer um aluno ponto, né? Então a gente não tem, então eu vim cá, posso muito bem chegar aqui dentro de aluno e colocar esse método aqui como estático. Como static, e aqui dentro eu vou dar um aluno ponto list alunos. Beleza. Nas próximas aulas eu posso até chegar a comentar sobre esse static, mas não é... O único detalhe que eu vou falar com vocês aqui hoje é que esse static aqui você não precisa de instanciar a sua classe, né? Então isso aí vocês estão vendo em banco de dados. Aqui, disciplina, você faz a mesma coisa. Então, da mesma forma que você tem um método estático que lista alunos, você pode ter dentro de disciplinas, no módulo de disciplinas, né? Um método estático que, em vez de listar alunos, vai listar disciplinas, né? Que é ela mesma, vai listar ela mesma. E aqui, ó, listar disciplinas, né? Disciplinas, beleza. E aqui eu faço isso aqui. Vou vir aqui dentro do meu controller, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou copiar isso aqui tudo. Copiei tudo. E vou colar dentro do meu método, do meu model. Beleza. Fechou. Fazer as mesmas referências, né? Ctrl ponto, referenciou. E aqui no Configuration Manager, Ctrl ponto, referenciou também. Beleza. Esse ID aluno aqui, você pode alimentar, né? Não tem problema nenhum. Então é só você passar aqui, né? Como parâmetro o ID do seu aluno. Então você vai vir aqui dentro do seu controle, vai apagar tudo. E quando você criar... deixa eu só ver aqui se eu tenho uma lista. Tenho... Deixa eu ver onde que eu crio essa lista aqui. É essa aqui mesmo. Então eu deleto tudo aqui, ó. E quando eu chamar o meu model disciplina ponto lista de disciplinas, eu passo como parâmetro esse ID aluno aqui. Então já vou até copiar isso aqui. Copiei aqui. Beleza. Deixa eu ver se é só isso mesmo que eu preciso. Aparentemente sim. Então eu venho aqui, coloco esse parâmetro aqui, né? Ctrl V. Beleza. Tira essa vírgula. E nesse camarada aqui eu só passo como parâmetro. Para a nossa lista que for retornada, ela já vir com cada um item da minha lista, já virá. Então vamos ver se continua funcionando da mesma forma, se essa refatoração que a gente fez não atrapalhou em nada minha vida. Só recapitulando aqui. Tá. Por fim, eu tenho que dar um return, né, em minhas disciplinas, né, que é quem eu alimento aqui. Então, beleza. Dá um Ctrl F5 aqui. Tem que estar funcionando da mesma maneira, né? Levando em consideração agora que o nosso projeto está conceitualmente organizado. É da melhor forma possível? Claro que não. A gente não deve colocar muitas coisas aqui dentro de um projeto profissionalmente organizado, mas eu acredito que, aí ó, está funcionando da mesma maneira. As disciplinas,
e agora organizado, né? Então aqui a gente tem a Sheila, vou ver aqui eu tenho Camila, a Flávia, e por aí vai. Então está funcionando da mesma maneira e agora organizado. Então eu não tenho mais uma função, uma classe anônima, uma classe anêmica, né? Dentro do meu model. Então as minhas classes elas têm as propriedades, um construtor e um método. Então agora sim eu tenho uma classe, não tenho só uma estrutura. É isso aí, pessoal. Essa é a aula de número 12.